É isso aí, o Tiniel de Souza, mais um vídeo aí nessa série aí de 14 fatores de influência e passando para você hoje o terceiro fator, né? O primeiro foi imagem, né? O segundo foi âncora, agora o terceiro pergunta-resposta, né? E por que pergunta-resposta? O ser humano ele não gosta de ser controlado, por mais que ele peça conselhos, ele se sente no controle de quando ele pede conselho e a pessoa fala para ele seguir. E aí ele não gosta de ser controlado. Por isso, você emitir um conselho ou uma orientação em tom de pergunta, vai fazer a pessoa pensar quais são as respostas para ela escolher e vai escolher a que você tá sugerindo, entendeu? É como se você desse, se na verdade se chama dicotomia, né? Quando você dá duas opções, mas na verdade você está direcionando a pessoa para escolher a opção que você mesmo está escolhendo. Você tá sugerindo para esse lado, mas você faz um exagero de uma opção, né? De uma opção que seja muito ruim e uma outra que é boa, ou menos pior, né? Então, o ser humano, é como se tivesse uma maquininha aqui no cérebro e você quando você sugere uma pergunta para a pessoa, a maquininha do cérebro é como se fosse ali um macaquinho dentro do cérebro, um computador e tentando raciocinar qual a melhor resposta para dar. E por isso você tem que ser um craque em fazer perguntas. Você tem que ser um craque em sugerir, ao invés de você faça isso, faça aquilo. Não, sugira isso em tom de pergunta. Sugira isso em tom de pergunta. E melhor ainda se você der duas opções, sendo que uma seja péssima e a outra seja a opção mais favorável. Isso eu uso demais. Sou especialista em redução de acidentes, cara. Trabalhei 11 anos, várias empresas grandes, potências aí, obras, potências no Brasil. Eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que eu tô falando. E se você seguir isso que eu tô te falando, meu irmão, você vai voar na segurança do trabalho. Você vai voar. Então presta atenção para você não ser um controlador e dizer às pessoas como tem que falar. Ninguém gosta de pessoas que são assim. Ninguém gosta de pessoas que são assim. Não, não pode fazer isso. Não, não pode fazer aquilo. Não, faz isso, faz aquilo. Ninguém gosta de pessoas que são assim. Tem uma historinha do marido que chegou para a esposa e falou assim: Ó, eu quero comprar um bode, eu vou criar bode. A mulher tá louco. Não, eu vou criar um bode aqui dentro de casa, eu quero ter um bode. A mulher tá louco, o bode vai fazer um estardalhaço aqui, fedor do caramba. Não, eu quero um bode, eu vou comprar um bode. Eu já decidi, eu quero ter um bode dentro de casa, a gente deixa aí direitinho. A mulher, não, tá louco. Pô, então tá bom. Ou o bode, ou então uma geladeira daquelas de cerveja, para eu colocar cerveja dentro de casa. Aí a mulher, então compra a geladeira de cerveja. Olha só, o cara ele ofereceu uma hipótese louca para a mulher falou, não, não tá louco, bode. Quando ele falou da geladeira, a mulher falou assim, pô, a geladeira é melhor do que um bode, né, em casa. Ele fez uma dicotomia, na verdade ele ofereceu duas hipóteses para ela não, uma de impossível, para ela pensar na menos pior. Isso é dicotomia. Você pode fazer uso disso ao seu favor, né, para o bem, claro, né, para trazer as pessoas para entrar na cultura de segurança, cara. Mas você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado porque às vezes a gente numa conversa a gente é muito rápido a gente não tem um raciocínio de fazer isso. Então a gente acaba querendo emitir a nossa opinião e a gente acaba falando assim, eu vou te dar um conselho, não faz isso não, por que você não faz isso, 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 isso? A gente já quer falar para a pessoa o que tem que fazer.
A gente vê alguém na área, a gente fala, ó, não pode fazer isso, cara. Sabe, isso vai te dar um acidente. Pá, pá, pá. A gente já quer já falar dessa forma, entendeu? A gente faz isso com nossos filhos. Não. Faça isso, faça aquilo. Ninguém gosta disso, todo mundo odeia alguém que controla. Então, o primeiro ponto que você tem que ter é cuidado para você não ser um autoritário, um ditador, aquela pessoa que fica falando o tempo todo para as pessoas fazerem as coisas. Você já tem que pensar isso antes de para você não, respirar, para você tentar como que você vai formular essa sua opinião, mas num tom de pergunta, um tom de sugestão, uma sugestão em tom de pergunta. Ou até quando alguém te perguntar algo, você devolver em tom de resposta para fazer a pessoa pensar. As pessoas gostam de desafio, de sentirem que elas tiveram aquele processo de opinião para definir as ações delas. E você pode usar muito isso no seu trabalho, com os trabalhadores, para eles entenderem isso em tom de pergunta. Isso é o primeiro ponto que você tem que ter crucial na sua mente, é de ter esse cuidado, de respirar e pensar assim, opa, como eu posso emitir isso numa sugestão ou numa sugestão, é, em tom de pergunta, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você tem que pensar o que é o fator motivador daquela pessoa ali. Você tem um cara que é mala na área, o cara é malo, o cara não segue as paradas de segurança, não segue os procedimentos de segurança. Qual é o fator que faz o cara ser motivador, que faz o cara motivar o cara? O cara, de repente, é um mala, mas o cara é um cara família. Você descobriu que o cara gosta da família dele. Cara, muda isso ao invés de você chegar e falar, pô, cara, você não tem amor pra sua família, não? Tá fazendo merda, blá, blá. Em vez de fazer isso, pergunta, quando você tiver, faz em tom de pergunta essa sugestão. Chega para falar pro cara, fala assim, pô, mano, você ama a sua família? Ah, pô, eu gosto demais. Como que é você tá com a sua família? É bom quando você tá com a sua família? Cara, é muito bom. O olho do cara vai brilhar, porque a gente gosta de falar das coisas que a gente ama, né? Cara, é muito bom, cara. Eu tenho uma filhinha de tantos anos, tal. Pô, você quer ver sua filha crescer? Quero, pô, com certeza, mano. Vai levar ela pro casamento, pra faculdade. Mano, você não acha que é importante você seguir os procedimentos de segurança para você pra você ter que cumprir isso? Olha, cara, olha como é que faz o cara entender de uma outra forma, né? É claro que isso no calor da área, você vê o cara já fazendo a besteira no momento, não dá, não se adequa a você fazer isso já no momento, na área ali. Mas se adequa num bate-papo, você vê que você já está orientando o cara não cumpre, chamar ele de canto e falar com ele. Se adequa. O cara é a verdade, não tinha pensado por esse momento. Já fiz isso várias vezes, funcionou, bicho. Outra coisa é o seguinte, você vê qual é a objeção, aí já entra no terceiro e último ponto. Você vê qual é a objeção que faz o cara cumprir os procedimentos de segurança. Tem gente que eu já falei sobre uso de lixadeira, protetor facial. O cara usando a lixadeira sem protetor facial. Fui lá dar orientado no cara, o cara, pô, mano, mas isso aqui, já tenho experiência já nisso aqui, cara. E eu já quebrar o cara falando assim, mano, você acha que é impossível acontecer um acidente com alguém que tem experiência, que tenha muito tempo de experiência? Você acha que é impossível? Você acha que o cara vai falar assim, é impossível? Ninguém, nada é impossível na vida, velho. Já é uma pergunta que você já vai saber a resposta. Entendeu? Então, aí o cara fala assim, não, é impossível, não é, né, mano? Então, mano, então por que você tá fazendo isso, cara? Entendeu? Então você já entra, aí depois disso já entra com uma história, que é o primeiro ponto que a gente falou aí do 14 fatores. Depois disso você já entra com uma história. Conta uma história de alguém que você conhece que já teve um acidente com uso de lixadeira. Entendeu?
Ou então um vídeo que você viu com alguém que usou a lixadeira e se machucou, uma notícia, uma nota de acidente. Por isso que a história também é importante. Mas a pergunta, cara, faz o cara raciocinar naquilo, bicho. A pergunta faz o cara. Então, primeiro ponto. Primeiro você tem que respirar. Respirar. Pô, bicho, ao invés de eu ter a tentação de emitir a minha opinião, vou mostrar essa opinião minha em tom de pergunta. Segundo, você vê o que, que motiva o cara a fazer, o que pode motivar o cara a fazer segurança. E você fazer um tom de pergunta para você ter um argumento depois. Você vai igual esse exemplo que eu te falei da família. Pô, depois que o cara responde assim, eu amo a minha família. Você ama a sua família? Pô, amo a minha família. Então, se você quer ter sua família, estar junto com a sua família, bicho, você precisa de cuidar disso, papapá. Pô, porque isso é importante, papá. Aí você entra com o seu argumento, depois de você fazer a pergunta. Entendeu? E o terceiro ponto que eu passei aqui é ver a objeção que aquela pessoa tem. Qual a objeção que ela tem? Qual a objeção que é mais na cara? Ela não sabe usar os equipamentos? Qual é? O cara acha que é o cara ali da área? O cara vai, pô, cara, eu não sei usar esse equipamento. Vai ser. E aí sim, aí você pode falar, qual é a sua dúvida de usar o equipamento? A pergunta, cara, te leva a todos os lugares, cara. Pergunta e resposta. Então, quando a pessoa te pergunta algo, você já responde com uma outra pergunta, uma contra-questão para fazer a pessoa raciocinar. Beleza? Sabe quem era o fera disso? Jesus Cristo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele sempre respondia algo com uma pergunta. Jesus, ele mesmo estando em situação que eu acredito que até ele se sentia tentado a usar a pergunta, a usar, quer dizer, a dar uma resposta, não, ele mandava uma pergunta e fazia o cara pensar. Fazia a pessoa pensar como que ela poderia resolver aquela situação. Entendeu? Tem uma passagem na Bíblia que o camarada chega, pede para Jesus assim, para curar a filha dele, né? Aí ele diz, pô, eu quero que o senhor cure aí, o senhor é uma pessoa de fé. Aí Jesus foi e transferiu a fé para ele. Jesus foi, falou assim, se você tiver fé, você vai poder fazer esse milagre, você tem fé? Aí o cara já ficou assim, pô, desculpa a minha incredulidade. Entendeu? Então, Jesus transferia as questões. Aí chega um jovem rico para falar com Jesus, né? O que ele precisaria de fazer para ter que ter a vida eterna. Entendeu? Jesus fala, cumprir os mandamentos. Por que você não vende tudo que você tem e me segue? O camarada já ficou assim, e agora? Várias questões na Bíblia. Eu fiz um estudo sobre isso. Tem mais de 120 passagens na Bíblia que Jesus responde algo que perguntaram para ele com uma outra pergunta, para fazer a pessoa pensar. É uma ferramenta poderosíssima. Resposta, pergunta, ou então pergunta, resposta. Beleza, tamo junto, segurança na veia. O que você vai fazer agora, depois que você ver esse vídeo? O que você vai fazer? Vai ficar aí vendo vários vídeos? Vai ficar aí de novo? Não, meu irmão, começa já a pensar agora. O que você pode fazer para você? Quais as perguntas chaves que você pode decorar para você começar a perguntar para a galera na área? Ou quando você tiver com aquele camarada, o que eu vou usar? Já vou testar hoje essa situação. Com quem eu posso testar hoje? Dar a minha opinião em tom de pergunta. Quem que eu posso fazer isso? Os jornalistas estão fazendo isso todo dia, velho. Se você vê uma matéria no jornal, você vai ver que as pessoas emitem a opinião delas e jogam em tom de pergunta pro entrevistado, mano, para induzir o entrevistado. Isso aí já é picaretagem, né? Mas tá cheio disso hoje em dia. Beleza? É isso aí. Segurança na veia é nóis. É nóis. Próximo vídeo eu vou falar sobre psicologia reversa, um tema fantástico. É nóis.